eu vejo com bons olhos, em particular esse universo SPED, porque nós conseguimos navegar com muita segurança e ter acesso a muitos detalhes que lá atrás, com declarações um pouco mais enxutas, nós não tínhamos. Então, o que limitava o nosso alcance. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então, bora lá que esse episódio promete, hein, galera? Então, sejam todos oficialmente muito bem-vindos, muito bem-vindas também a mais um episódio desse podcast que está no coração de vocês, que eu sei, o podcast Tributarista do Futuro. E aqui, o que nós discutimos aqui? Vocês devem estar pensando, né? Principalmente se for aí um dos seus primeiros episódios ou o primeiro episódio que você está assistindo ou ouvindo, aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado. Olha só, mesmo partindo do zero, mesmo que você não seja nem advogado nem advogada. Eu sou a Letícia Vitória. Eu sou a Letícia Amaral. E hoje nós já estamos, olha só, no episódio 86. Olha só, estamos aos poucos aí indo para o 100, hein? Quem diria? Que chique que estamos. E com um assunto muito legal, olha só. Técnicas para revisão fiscal. E quem que nós trouxemos para falar um pouco com vocês sobre esse tema? Um especialista, né? Ele que, por fontes oficiais e confiáveis, foi declarado, sim, pessoal, o tributarista mais elegante desse Instagram. Isso! Palmas para ele. Olá, Kleber. Já estamos colocando aí uma nova denominação no professor Kleber Santos. Uma super pressão. Olha, eu acho que você deve adicionar isso até no seu currículo, né? Colocar ali na sua bio. O mais elegante. Ele também tem o Altair, o nosso querido contador e youtuber, ele falou que o Ibope declarou ele o contador mais bonito do Brasil. Olha lá, Kleber, agora você pode falar assim, ó, fontes confiáveis me declararam o tributarista mais elegante do Brasil. Pronto. E é isso. Pronto. Tá feito. Agora foi afirmado o seu título entregue nesta live, neste podcast. Já está afirmado. Ele também que é empreendedor, fundador da Net Fiscal e também, olha só que legal, um professor como nossa querida doutora Letícia, nossa tributarista do futuro. Ele também tem seus alunos, olha só, mais de 5.000, hein? Como a gente não vê, é pouco, né? Não é pouco. Estourado. Então, por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua história. Kleber Santos, seja muito bem-vindo. Perfeito. Bom, uma excelente tarde para todos vocês que aqui estão dedicando um tempo para que a gente possa difundir sobre esses assuntos tão importantes que é, de fato, uma revisão fiscal. Até porque, quando falarmos sobre carga tributária, fatalmente é onde todo empresário busca, cada vez mais de forma lista, buscar economias. Esse é o ponto de partida. Então, a agenda vai ser, como já suscitado, sobre esta agenda. Bem, agradeço aqui o convite das Letícias. Confesso a você que eu não sabia que teríamos duas Letícias, então isso é o máximo. Dose dupla aqui, Kleber. Dose dupla, exato. Conheci a doutora Letícia há cerca de umas 2 semanas atrás, talvez, ou 3. Ela esteve aqui em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de jantar juntos, assim como outras pessoas participaram, assim como a Aline Lins e também Douglas Campanini. Fato é que, então... Semana que vem, Kleber. O encontro de sonhos, né? O Douglas vai estar aqui com a gente semana que vem. Seguramente vai ser incrível também. E obrigado pela a reverência em relação aí à minha vestimenta. Então fica mais um ponto a ser considerado. Fato que eu fico ligeiramente constrangido porque gera uma pressão agora. Então, se eu for até a padaria perto de casa, não tenho mais ali a oferta de vestir qualquer roupa. Porque aqui já colocado... Agora pesou, né, Kleber? Pesou, não posso mais. Pois então... Agora os paparazzi vão ficar de olho, né, Kleber? Fim de semana... Pois é. As Letícias falaram que esse rapaz é elegante. Como é que pode?
Então, agora é o compromisso adicional de eu buscar sempre essa excelência. Então, muito obrigado pelas referências aqui trazidas. Bem, como já foi exibido aqui, então eu sou professor universitário, empresário, tenho a minha formação acadêmica pautada na parte administrativa e com viés forte também no direito tributário. Sou professor universitário, leciono por mais de 8 universidades diferentes, entre elas aqui em São Paulo a FIPECAF, onde sou o professor titular da disciplina de PIS e COFINS, do curso de pós-graduação de gestão tributária. Atuo também já na área há cerca, parece que não, mas já faz tempo, mais de 18 anos. Eu tenho 38 anos de idade, então comecei cedo. Então, digo para vocês que estão começando agora, já fica já essa introdução da minha fala, de que seguramente é uma área que você se apaixona a cada dia. Pelo simples fato que você é desafiado todos os dias. Porque por mais que você vai ler alguma coisa, quando você vai ler depois de um certo tempo, você vai ter uma percepção de novo. Porque você ganhou mais camadas, você está mais maduro. Então, o fato de você se sentir desafiado todo dia, significa dizer que você tem grandes possibilidades de fazer algo melhor do que você fez no passado. Então, nesse sentido, eu me sinto muito orgulhoso de ter trilhado então até aqui essa carreira e confesso a vocês que sempre alguém pergunta, mas se você não fosse um tributarista, o que você faria? Confesso que tenho dificuldade de saber ou até classificar o que eu poderia. Talvez agora, talvez uma estilista, alguma coisa que está sendo suscitado, que eu não imaginava que eu tinha essa habilidade. Então, quem sabe eu posso mudar. Novas habilidades aqui, né, Kleber? Mas eu sei, o tributário é apaixonante, mas deixa eu até te perguntar, uma curiosidade, tá? Então, a gente está ali mais ou menos na área tributária quase que o mesmo tempo, né? Eu tenho 18 anos de formação, mas eu atuava na área tributária desde o meu primeiro ano da faculdade. Até porque, né, brinco, né? Vim de berço de tributarista, então a gente acaba seguindo os passos. Mas, Kleber, uma coisa interessante que chama a atenção no seu currículo, você se formou em ADM, né? Isso que eu quero ressaltar também, Kleber, pode falar. Não, eu queria saber de onde que veio a paixão pelo tributário, como que iniciou essa paixão no tributário, de um administrador de empresa? Sim. Claro, vamos lá. Guardadas as proporções... Acho que está dando um atraso. Guardadas as proporções... Pois não, Letícia, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Deu uma... Eu te ouço bem. Show. Eu só queria ressaltar que você, Kleber, é uma prova viva do que a gente mais defende aqui nesse perfil. No curso, é quase como as 10 principais regras que a gente tenta defender dentro do tributário. Que não apenas advogados e advogadas que podem seguir essa área, ter sucesso nessa área, né? E você é uma grande prova viva disso, mas pode continuar a sua fala. Não, claro. Guardadas as proporções, alguém aqui já deve ter assistido aquela série Suits, onde tem o Mike Ross, que é basicamente um cara que tem uma memória muito incrível. Digamos que eu não chego a ser como o Mike, mas eu tenho uma memória muito boa. Talvez porque eu seja apaixonado por isso. Mas onde que começa? Digamos que quando eu comecei foi no escritório de contabilidade, com viés de consultoria, e eu me vi em certo momento já rapidamente ganhando cargos de elite. Ocorre que naquele momento eu não queria ser o contador, mas não tinha tempo ou talvez dedicação naquele momento para que eu pudesse, então, dedicar ao direito, que são 5 anos. Então, o que eu penso de forma emergencial? Fiz um curso de administração, ganhei um passaporte para que eu pudesse fazer pós-graduações. Então, fiz 4 pós-graduações dedicadas ao direito. E por também estar sempre focado em interpretações e ter essa facilidade, digamos que eu tive grande possibilidade de trabalhar também em escritórios de advocacia, que inclusive, Letícia, tem uma passagem muito engraçada, quando eu tinha acho que 25 anos mais ou menos. Eu vou trabalhar no escritório de advocacia em revisão tributária e passei em todos os testes e quando eu fui contratado, a pessoa pediu a minha OAB. E aí descobriram que eu não era advogado, mas a vaga não estava para advogado. Porém, as respostas que ali estavam sendo colocadas, eu consegui sair super bem. Então, por isso que o Michael acaba tendo essa pegada. Quem lembra do episódio sabe que o Mike não é advogado, mas ele tem uma memória muito boa e conseguia sempre se dar muito bem. Então, digamos que a minha trajetória, ela passeia muito nisso. Então, olhando para trás, eu tenho mais viés de advogado do que propriamente como contador.
Só que o destino fez com que eu pudesse, então, ter que dar digamos assim, uma guinada na minha carreira, em razão justamente das demandas que eu vinha recebendo já muito jovem. Então, assim, com 20, sei lá, 23, 24 anos, eu estava já liderando uma grande equipe. E aí você sabe que qualquer tipo de grande empresa, você tem ali as suas horas consumidas. Então, naquele momento, eu optei em fazer um curso onde eu teria condições de ganhar algumas habilidades, que era, então, administração, mas sabendo que eu teria que fazer um esforço muito grande quando fiz o curso de pós-graduação, que era dedicado basicamente à turma, 90% era advogado. Então eu tinha que correr atrás das informações que eu não tinha, porque eu não tive, então, um bacharelado ou uma graduação acerca do direito em matéria. Mas, sem prejuízo nenhum, eu consegui me virar muito bem com o que eu tinha. Então fica o registro, quem quer vai atrás e consegue. Realmente, podemos dizer, então, que você teve um momento Mike Ross na sua vida, então, né? Basicamente. Basicamente. Não, é muito legal você falar disso, Kleber, porque hoje eu tava fazendo uma provocação nos stories com o pessoal, que faz parte também da nossa missão, né? Como professor, como mentor, a gente dá uma puxada no pessoal quando a gente vê que o pessoal tá meio devagar, né? E aqui eu falo, eu brinco, vocês estão aqui porque vocês querem ser tributaristas valorizados, vocês estão aqui para buscar aí um destaque no mercado de trabalho. Só que às vezes a gente coloca uma coisinha simples ali no meio do caminho de vocês e a maior parte das pessoas passa direto. Eu fiz um quiz muito rápido com o pessoal pelos stories ontem. E se a gente for ver assim, a quantidade de pessoas que passam pelos stories e a quantidade de pessoas que para analisar e responder um quiz, mas assim, deu 0,5%, Kleber. Puxa. Aí eu falei, 0,5%. A pessoa não para, ela tá ali, tudo bem que é uma rede social, mas quem tá no teu perfil, no meu perfil, é porque tá buscando, não tá buscando, se não tá ali só passeio, concorda? Concordo. Não estão a passeio, não estão para ver se a Letícia tá bonita, se tá maquiada, se o Kleber tá né? Então, para aprender alguma coisa de fato com a Letícia e com o Kleber. Para tirar proveito dali, né? Para tirar proveito. Então, quando tem a oportunidade de realmente se desafiar, passa direto. Aí eu falei, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam, tributarista valorizado não é preguiçoso. Vocês não podem ter preguiça das coisas. Então, a primeira coisa, a gente coloca um desafio, não tá ali para brincadeira, para ver se, estamos aqui. Não, a gente quer saber quem está comprometido. Então, daí é legal isso que você traz. Falar, eu peguei o que eu tinha, as minhas potencialidades, mas eu fui me desafiar. E não foi porque eu não tinha uma graduação em Direito que eu não me tornei um grande tributarista. Eu me tornei um tributarista valorizado. Não, eu tinha outras competências que eu usei a meu favor. Então, já fica a lição aqui para quem está nos ouvindo, desafie-se. Né? Eu falei, tributário não é para preguiçoso, né, Kleber? De fato, tributário não é para preguiçoso. Opa, até enrolei ali. E nesse gancho, Letícia, se você me permite também, nesse gancho é assim, a melhor forma de você se aventurar, se desafiar, pense o seguinte, se você for jogado dentro de uma piscina e você não sabe nadar, vai dar um desespero porque fatalmente você pode se afogar. Mas pode ter certeza que você vai fazer de tudo, vai bater e você pode aprender a nadar na dificuldade. Então as pessoas às vezes não querem se desafiar porque imagina a sensação de sentir-se que vai se afogar, deve ser péssimo. Mas depois que você consegue dar as primeiras braçadas, você percebe que você superou algo que naquele momento para você era impossível. Quais são os próximos desafios que você está liberado? A vida é feita de desafios e na área tributária em particular, as melhores oportunidades estão a partir que eu chamo após quando a onda não tem mais, quando o mar já começa a ficar liso. Mas para quebrar essas ondas, você tem que ser corajoso. Porque afinal de contas, se você quer fazer uma revisão fiscal e buscar um valor de créditos que talvez naquele momento não foi utilizado a oportunidade, você vai trabalhar com empresas que são médias, grandes, e se você quiser trazer um valor substancial, então vamos imaginar e trazendo em números, talvez 3, 5, 10 milhões. O cliente vai ficar muito feliz, mas foi você que disse que teve esse valor. E se der problema? E se der algum entrave em relação a isso? Então, até para isso, você tem que ser corajoso
em falar, não, eu vou encarar esse desafio, eu vou levantar esses créditos, e tudo bem se der errado, eu estou preparado para lidar com esse problema eventualmente. Então, as pessoas às vezes querem ganhar um bom honorário, eventualmente, desses percentuais que você levanta de crédito, mas também acabam dizendo, olha, mas eu tenho medo de talvez buscar. Então, a vida é assim, para você buscar algo melhor, você tem que fazer algo diferente. Ao contrário, diferentemente, você vai conseguir chegar em algum local que você julga ser algo tão diferenciado. Se posicionar exige muita coragem, né? Totalmente. É zona de conforto, né? Tem que sair da zona de conforto. Total, já fala o nome, né? Zona de conforto. Ninguém quer sair, é muito difícil, mas é ali que tem as oportunidades, principalmente quando a gente pensa na questão tributária, né? Eu achei até interessante que você falou da questão de não fazer a faculdade ali de direto para pós-graduação, pegar ali com a administração essa liberação, né, para fazer pós, que foi uma economia de tempo, né? Até uma dica, porque dentro aqui do nosso perfil, do Tributarista do Futuro, acredito que no seu também, tenham pessoas que estão começando agora, que estejam ali, poxa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, que não são da área do direito, e pensam, será que eu vou ter que prestar 5 anos da minha vida para poder ser um tributarista, uma tributarista valorizada? Às vezes a gente pode ter esse pensamento mais estratégico, né, para economizar tempo também. E tem uma diferença bem grande, né, Lelê, da época da minha época, da época do Kleber, que a gente é mais ou menos contemporâneo, né, Kleber? Naquela época a gente não tinha cursos como a gente tem hoje, de aprendizado rápido. Exatamente. Exatamente. Não existia digital naquela época. Né? Não existia cursos rápidos, não existia um FTF da vida. Então, realmente, naquela época, pós-graduação, pra gente era o caminho normal. Se acabava uma graduação, é para uma pós-graduação. Era muito normal naquela época. Sem desmerecer pós-graduação hoje em dia, né? Claro, sem dúvida. Mas eu costumo falar assim, que saiu de uma graduação, a gente quer resultado, a gente quer já né, entrar em campo, colher resultado. Então, às vezes, um curso mais rápido vai te dar essa experiência que você precisa. E daí você deixa uma pós-graduação para aquele momento que realmente você não tem mais aquela angústia de querer entrar no mercado de trabalho. Você já tá atuando, né? Você ampliar o teu leque de conhecimento, trazer mais debate. Então, hoje a gente consegue trazer isso. Na nossa época não tinha muito isso não, né, Kleber? Na nossa época não existia muita possibilidade. Nem mentoria, que hoje tem bastante, né? É uma coisa que eu acho, uma mentoria para você tirar insights, como, por exemplo, esse nosso bate-papo aqui. Talvez alguém que está aqui assistindo está nesse dilema, o que fazer. Então, na época, nós não tínhamos tantos debates assim, por exemplo, para que a gente pudesse trilhar um caminho, pensar estrategicamente. Você conversava com algumas pessoas do seu meio e você automaticamente buscava suas escolhas. Então, digamos que hoje a oferta que você tem para tomar suas decisões, baseada em pessoas que você segue, em mídias sociais, eu penso que isso te dá um maior alcance para que, eventualmente, você venha tomar as melhores decisões possíveis, porque a nossa carreira é o maior bem que nós temos. Então, nós temos que cuidar dela. Afinal de contas, eu sempre brinco, a vida é feita de 7 semanas, né? 7 dias. Então, nós temos ali, basicamente, a maior parte do tempo trabalhando. Então, a gente tem que escolher algo que a gente se identifique e que curta, porque são 5 dias sofrendo, se for o caso, não é legal. E só 2 dias felizes? Então, vamos mudar isso. Não faz sentido. E ainda mais na área tributária, né? Que você pode trabalhar com o que gosta, caso, né, a pessoa se identifique, acredito que todos aqui, no mínimo, gostam da área tributária, e ganhar bem também, né? Que a gente até brinca, né? Tem os barrigudinhos em casa para alimentar, e mesmo quem não tem filhos, quer ter uma vida confortável, né? Com um emprego. Se der para aliar os dois, que é o caso da área tributária, é melhor ainda, né? Agora a gente já pode até colocar o gancho da revisão fiscal, que é um grande abre-alas, né? Tá até conversando com a Lê ali, que exatamente é isso que a gente ensina para os nossos alunos, né? Pensar em um abre-alas, algo, né, para você apresentar ali numa prospecção inicial. Mas, claro, o pessoal aqui no nosso perfil são iniciantes. Alguns deles nem sabem ainda o que é revisão fiscal. Você pode falar um pouquinho dessa questão mais básica, um conceito de revisão fiscal? Perfeito. Bom, a revisão fiscal inicia entre 2 premissas. Inicialmente, algo que nós chamamos da premissa inicial, que vai ser o tributo, e tem a obrigação acessória. Então, uma vez que você recolhe um tributo, sequencialmente você precisa satisfazer, seja o município, seja o estado, ou seja, então, a União.
Uma vez que você entende essa dinâmica, o ponto de partida é entender que, em razão desta metodologia de cálculo ser bem complexas, a depender do tributo, é muito comum você identificar que aqueles contribuintes podem estar pagando de forma irregular. E muitas vezes não porque talvez foi algo premeditado, mas é muito, digamos, factível que esses erros aconteçam. Principalmente quando a pessoa jurídica atua com uma vasta cadeia de produtos. A exemplo, por um supermercado. Por baixo, trabalha com 10, 15, 20 mil tipos de produtos. E cada produto tem uma dinâmica de tributação, assim como o regime que cada empresa define para seguir durante um exercício. Então, se isso é verdade e que isso é um fato posto, é importante nós revisitarmos essas apurações feitas. E nos últimos anos, nós percebemos que está sendo moldado uma dinâmica, principalmente na parte estadual e na parte federal, que esse acompanhamento e assim já atuação muito precisa, tanto do Estado como da parte federativa, fazendo com que então o contribuinte se vê com autos de infrações, com notificações e fica à sua própria sorte. Então, baseado com essa expectativa que nós a cada dia imaginamos que é presente e a tendência é cada vez mais ser aumentada, então acaba gerando uma oportunidade para as empresas, porque na medida que você revisitou um cálculo e percebeu que aquilo está de forma errônea, você já pode corrigir e trazer o benefício no mês seguinte. Então, é muito rápido, digamos que o seu trabalho em relação à revisão. Então, fazendo um comparativo de um contencioso e uma parte de revisão fiscal. Quando você vai fazer a revisão, você vai buscar o dinheiro que pagou a maior por meio, então, de um pedido que nós chamamos isso, por exemplo, de PERDECOMP. É uma declaração acessória que é, então, estabelecida pela Receita Federal, em tributos federais, que você pode pedir o que já foi pago a maior. Então, você recebe isso de forma basicamente automática, a grosso modo. Então, se você já consegue trazer alguma coisa substancial para o cliente, você já consegue, no mesmo passo, receber também essa quantia. Diferente de um contencioso que você vai montar uma tese, você vai impetrar uma ação, e depois que, então, todo o trânsito jurídico começar a ter os seus efeitos, você vai começar a receber alguns valores, mas fatalmente você vai receber o maior valor quando tiver o trânsito em julgado, onde o processo chegou ao seu fim. Só que para que isso aconteça, tem todo um tempo. Então você pode trabalhar nas duas dinâmicas. Trabalhar muito bem aqui com contencioso, mas como a Letícia, vou chamar a Letícia 2. A Letícia 2... Pode chamar Lelê. Lelê. Então, como a Lelê mencionou, você precisa ali satisfazer algumas premissas de ordem prática, que é a sobrevivência. Então, você precisa já receber um dinheiro para você ter no próximo mês. Então, é uma alternativa muito viável iniciar por meio de uma revisão fiscal, porque você consegue já demonstrar os resultados nos meses seguintes. Então, é muito dinâmico em relação a isso. Então, como aqui já colocado, em forma geral, é muito comum essas tributações estarem em descompasso do que deveria. Então, digamos, Lelê, a grosso modo, inicialmente, de forma introdutória, essa revisão ela tem esse passaporte para que as pessoas possam já ter já um valor mensal ali a ser recebido. Então, eu penso que para as empresas ou que pessoas que queiram iniciar com a revisão, seguramente é algo que não pode deixar de fazer. Eu costumo brincar não, ensinar, né? Dentro da nossa metodologia de ensino, eu falo para os alunos, gente, como tributaristas, nós temos o nosso abre-alas, né? O nosso serviço que está ali na porta de entrada, né? Eu ensino o pessoal a chamada esteira estratégica de serviços tributários. E dentro dessa esteira estratégica de serviços tributários, nós temos os serviços de front. Então, front-end, back-end e high-end. Então, os serviços de front, dentro desse serviço de front, que é a porta de entrada para o nosso cliente, nós temos o
compliance tributário. O compliance tributário, ele se inicia com uma revisão fiscal. Por quê? Porque você precisa identificar se o seu cliente está recolhendo, de fato, os seus tributos da forma correta. E olha só, Kleber, a gente faz um estudo todos os anos dentro do IBPT, que é intitulado Quantidade de Normas Editadas a partir da Constituição Federal. E a gente levanta o número de normas tributárias que são editadas por hora útil. Imagina, por hora útil. Então, a gente está aqui, e a gente está aqui, enquanto a gente está aqui nesse podcast, estão sendo editadas mais de 2 normas tributárias. Então, se você leva isso para o empresário, gente, é uma coisa insana para você se manter em dia. Né, manter todo o teu compliance tributário, né, para você se manter em dia, em conformidade tributária. Se a gente for pensar em termos de sistema tributário nacional e quantidade de tributos, e levar isso para regras tributárias, né, Cleber? Porque quando você vai fazer uma revisão fiscal, você está reavaliando as regras tributárias. Nós temos milhões, não são milhares, são milhões de regras tributárias existentes hoje no Brasil. Então, isso faz com que os empresários, para eles, para suas equipes, seja contador interno, seja contador externo, que é a grande maioria das empresas do Brasil, fica, assim, humanamente, ou assim, mesmo usando o sistema, mas é quase que impossível você não ter alguma irregularidade ali. E aí que entra o nosso serviço como tributarista. Aí que entra a nossa oportunidade, porque a gente está aqui para isso, não é, Cláudia? A gente está ali todo dia olhando legislação, todo dia acompanhando discussão, todo dia vendo se saiu uma nova oportunidade, se mudou o entendimento do Poder Judiciário, se saiu uma decisão do STF com repercussão geral, se o CARF editou uma nova súmula, se saiu uma nova legislação estadual. Você está aí, a gente está aqui, é nosso trabalho como tributarista é esse. Então, o que a gente faz? Pega toda essa nossa gama de conhecimento e a gente aplica numa revisão do que os nossos clientes estão fazendo em termos de recolhimento de tributos. Recolhimento de tributos e entrega de obrigações acessórias. Então, aí que é o ponto de partida. Então, a partir da revisão fiscal, você vai identificar oportunidades para fazer uma melhor gestão do passivo do seu cliente e para fazer a recuperação tributária. Então, é um excelente abre-alas para o nosso querido tributarista que está iniciando, está entrando no campo de batalha agora, é um excelente abre-alas. E a partir disso, o que surge de oportunidades, né, Kleber? A partir de você conseguir enxergar melhor a dinâmica da empresa. Aí, ó, a gente tem muita coisa para fazer. E com certeza. É a grande oportunidade de um trabalho front-end, um trabalho de entrada, né, um serviço de entrada. Porque a partir daí, se você faz com excelência, você já tem a confiança do empresário. Às vezes até uma coisa que todo tributarista já passou, né? Ou se não passou, vocês que estão novatos ainda vão passar, é essa questão com o contador. Então, a partir do momento que você já aplica o serviço, você já vai ter a confiança de toda essa equipe pronta para receber um outro serviço, né? Um pouco mais complexo, digamos assim, né? Não, seguramente. E eu até digo com tranquilidade em relação a isso a partir do momento que você fez a revisão e os efeitos são quase imediatos, seguramente você ganhou ali, no mínimo, o respeito do empresário. Então, se você oferecer mais algum outro trabalho, que talvez seja um trabalho mais moroso, que você precisa estudar, dedicar um tempo, ele vai te dar um voto de confiança, porque ele viu que teve resultados. Então, por isso que se abre alas, muito bom esse jargão, que te dá, então, a condição e a autonomia de você propor alguma outra coisa, muitas vezes um pouco mais sofisticada. Talvez abrir uma nova filial, fazer um planejamento tributário. Isso é um pouco mais sofisticado e os efeitos são mais morosos. Então, por esse motivo que é muito melhor você começar aos poucos, para que aí sim depois você consiga ter mais liberdade para que venha ofertar. E para fechar, além da questão tributária, nós temos um desafio muito grande hoje, que nós chamamos o universo SPED. O que é o SPED? O SPED é, então, um ambiente onde que foi construído então, o governo, principalmente federal, onde teve o desejo de abastecer, por meio de declarações acessórias, os tributos. Como que ele gostaria que você assim informasse? Existem layouts que são bem complexos. Então, o profissional também tributarista,
é uma outra habilidade que aos poucos ele vai também adquirindo em conhecer o universo que nós chamamos SPED, que é uma declaração acessória, que é dividida em vários blocos, de vários tipos, para que assim você consiga entender como capturá-la. Mas eu vejo com bons olhos, em particular esse universo SPED, porque nós conseguimos navegar com muita segurança e ter acesso a muitos detalhes que lá atrás, com declarações um pouco mais enxutas, nós não tínhamos. Então, o que limitava o nosso alcance. Eu estou em São Paulo, capital, mas não tenho nenhum problema para conseguir prestar um serviço para uma empresa que está fora do meu estado. Isso significa dizer que hoje não tem mais, digamos, um local específico para você prestar um serviço. Porque às vezes você mora em um local pequeno. Cidade geográfica, Kleber. Exato. Pensar, né? Assim, as grandes vantagens de ser tributarista. Ter liberdade financeira, né? Que depois de a hora que você ingressa e começa a ter seus resultados, não demora tanto para você conquistar a sua liberdade financeira e a sua liberdade geográfica, ou seja, você pode prestar serviços de onde você estiver para empresas do Brasil todo. E de fato, o SPED possibilitou muito isso. Né? Exato. Você ter acesso aos documentos fiscais da empresa de forma eletrônica. Isso ajuda até por... Pois não, pode falar. Pode falar, Guilherme, pode falar. Não, eu só ia concluir dizendo assim, que isso ajuda, independentemente de qual é a sua região. Às vezes você pode dizer, poxa, mas eu trabalho ou moro num local muito pequeno, alguma região que não tem tantos clientes assim. Então, aqui está sendo colocado. Isso posto, você pode conseguir, através das mídias sociais, por exemplo, que é um local muito saudável para você conseguir se relacionar, fazer network e assim conseguir clientes ou oportunidades de trabalho também, por que não? Hoje, eu acho que o home office é, de fato, algo que está sendo implantado, ou melhor, já era sido implantado, mas agora foi intensificado com maior pressão, dadas as circunstâncias do país ou do mundo de forma geral. Veio para ficar, né? O pessoal está começando, não precisa investir numa estrutura de escritório, Exato. não precisa ter. Você consegue trabalhar da sua casa, você consegue trabalhar do coworking. E aí, conforme você vai progredindo na sua carreira, que os resultados financeiros vão sendo conquistados, você vai ter que começar a montar o teu time, tua equipe, que você queira ter uma estrutura física, você consegue fazer isso numa segunda etapa, né? Assim, dentro da tua jornada, fala jornada do tributarista diamante. Então, assim, dentro da jornada do tributarista diamante, uma hora chega isso. Você consegue começar trabalhando da sua casa, assim, perfeitamente. Hoje, tendo um bom computador, e para lidar, eu falo assim, o que precisa ter? É ter um bom computador, né? Ele tem que ter, assim, uma boa capacidade de armazenamento de dados, né? Uma internet boa. Pronto. E sobretudo, o que eu... Tudo aqui, e sobretudo, na verdade, a maior máquina que você já possui, que é a sua imaginação, é a sua mente. Então, é a maior máquina que você vai possuir, é de fato a sua forma e condição estratégica. Tem colegas, por exemplo, que basicamente só trabalham por meio de parcerias. Então, é um cara individual, ele recebe trabalhos de grandes Big Four, por exemplo, e ele basicamente se dedica durante o ano a pegar 4, 5 projetos muito grandes que ele basicamente consegue tocar dentro do seu tempo. Então, assim, só para dizer que hoje tem muito espaço para qualquer pessoa que queira atuar na área de revisão ou até mesmo na área tributária de forma remota ou até mesmo por meio de parcerias. Não necessariamente você está na frente, porque tem outro desafio também, né, Lelê e Letícia, que a pessoa pode colocar, mas eu estou me formando agora, eu não tenho um viés comercial, como que eu vou vender o meu produto? Tudo bem, então assim, você tem 2 caminhos. Ou você encontra um sócio que tem essa habilidade que você entende que não tem, você é mais técnico, mas também o técnico consegue vender, porque depende do tipo da venda. Se você é técnico, você vai convencer a outra parte que você tem absoluta condição de fazer aquele trabalho. Então, vai depender com o interlocutor que você vai estar se relacionando. Então, é uma estratégia do tipo. Se você vai conversar com um controller, que é uma pessoa que conhece a fundo um pouco mais os meandros da área tributária, o seu discurso pode ser genérico. Então, se você é técnico, com certeza você convence. Agora, se você conversa com uma pessoa que é um empresário, ele não está munido das melhores habilidades. Ele conhece do negócio dele. Então, um discurso mais, digamos,
administrado, sob o ponto de vista de entrega de ponto focal, talvez você vai se dar melhor. Então vai depender muito mais da sua característica como profissional e como você pensa sobre isso. Eu acho que a gente pode até fazer um abre aspas para um incentivo das soft skills, as famosas soft skills, né? Porque a gente está falando aqui sobre revisão fiscal, mas querendo ou não, um profissional tributarista que faz a revisão fiscal, ele não pode ser só técnico, né? A Lê sempre defende muito essa questão. Até ela já passou por uma experiência, se quiser dividir, eu amo essa história. Mas a soft skills, ela é muito importante nessa questão, né? Talvez eu não seja uma pessoa do comercial ou não seja uma pessoa técnica, tenha que buscar um parceiro para me complementar, mas eu tenho que ter pelo menos a noção básica, né? De um equilíbrio ali entre o técnico e as soft skills, habilidades ali de convencimento, né? Eu costumo dizer assim, a gente sempre trabalha aqui, Kleber, com 3 pilares, né, que formam o tributarista de inteligência de negócios. O pilar número 1 é a habilidade técnica. Não adianta, você vai falar que você é um tributarista e você não tem conhecimento, o teu conhecimento ele vai sendo crescente ao longo da sua jornada, normal. A experiência que o Kleber tem é diferente da minha experiência como tributarista e muitas coisas a gente vai se complementar e vai se ajudar. Mas estudo constante, você ter ali aquela tua metodologia, tem coisas básicas dentro do tributário que todo tributarista precisa saber. Né? Então, a parte básica, eu falo que é o alicerce do tributarista, né? Que são todos aqueles conceitos básicos que envolvem não apenas o direito tributário, mas envolvem contabilidade tributária também. Isso é o pilar número 1. Né? Se vai fazer revisão fiscal, você tem que ter esse pilar muito bem consolidado. Se você vai trabalhar com isso na operação, na operacionalização da revisão fiscal. Mas, além disso, existem outros 2 pilares. E eu falo, nós aqui eu estou formando tributaristas de inteligência de negócio. Então, se o tributarista de inteligência de negócios, ele não vai atuar para a pessoa física. Então, vocês não vão ver a Letícia falando de conteúdo tributário para a pessoa física. Ah, Letícia, mas não tem oportunidade? Tem muita. Né? Tem muita oportunidade como tributarista para a pessoa física, mas não é o meu objetivo aqui. Então, aqui eu estou falando com negócios, com empresa. Aqui eu estou falando de ser tributarista para empresa. Se você vai ser tributarista para empresa, você precisa entender. Você precisa ter dentro da tua soft skills, você precisa entender de negócios. Você precisa entender de dados, da importância dos dados para a tomada de decisão, porque isso vai ser importante no teu discurso com o teu cliente. No final das contas, ele quer você para quê? Para que ele possa aumentar o lucro da empresa dele. Exatamente. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é clientes, né, Kleber? Então, se a gente não tem cliente, é difícil ser um tributarista. O que forma são esses 3 pilares. E ali você tem várias soft skills importantes. Para você ter cliente, você vai precisar desenvolver sua capacidade de prospecção, sua capacidade comercial, vai ter que desenvolver sua autoridade, vai ter que montar time. Então, cada um vai dentro da sua jornada, vai se deparar. Ah, Letícia, como a Lelê falou, Lê, você aprendeu isso a duras penas. De fato, aprendi isso a duras penas, porque eu com mais de 10 anos de profissão achava que se eu fosse só uma excelente técnica, bastaria. Mas não é assim. Se você só ser excelente técnica, você não segura o cliente, você não constrói relacionamento. Então, eu aprendi isso a duras penas. Né? E se intensificou mais quando eu quase fui demitida, né? Do meu único ganha-pão, né? Isso é boa técnica, mas se você não conquista o cliente vai embora, tchau e benção, também não quero. Tchau! Né? Então, aí isso eu falo muito. Não importa se você é tributarista empreendedor, ou se você é tributarista associado, ou se você é seletista, não importa. Você precisa ter soft skills, você precisa construir bons relacionamentos ao longo da sua carreira. E isso é muito importante na revisão fiscal, seja você... Por exemplo, Kleber, eu vou ser bem sincera, eu trabalho com revisão fiscal no escritório, mas eu não sou a pessoa que está ali fazendo análise, baixando SPED, identificando os créditos. Não, eu sou a pessoa que vai lá falar para o cliente as oportunidades, o que tem. Então, eu entendo muito bem, mas assim, não me coloca para fazer análise de SPED. Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu sei que você é essa pessoa, mas eu não sou. A gente tem pessoas que são essas pessoas. Então, quando a gente vai trabalhar... Mas isso quer dizer que eu não posso trabalhar com revisão fiscal? Gente, acabamos de fechar um contrato em que o contrato, ele inicia-se com a revisão fiscal, mas vai para um planejamento tributário internacional.
Olha só. Entendeu? Letícia, você não está trabalhando com revisão fiscal? Estou trabalhando, mas eu tenho outras pessoas. Tem a pessoa que vai baixar o SPED, tem a pessoa que vai fazer análise de SPED, tem a pessoa que vai fazer identificação das oportunidades, tem a Letícia que está ali organizando toda a estratégia. Então, assim, existem várias habilidades dentro do Uhum. E tem entrega, né, Letícia? Depois de tudo isso, tem uma figura que vai pegar todas essas informações milhares, traduzir isso para o cliente, que tem a reunião final. Então, é uma habilidade que seria oratória, que eu percebo que isso está posto a qualquer atividade, a relação entre as pessoas. Você saber colocar exatamente o que você fez, como fez, mas com uma linguagem que seja adequada para aquela pessoa que está recebendo aquela informação, para justificar os motivos que justamente você cobrou aquele honorário. Para no final do dia, a pessoa pagar, seja qual for o valor, e destacar o seguinte: nossa, ficou tão barato porque o que você me entregou foi algo assim substancial. Isso para nós é algo muito importante, porque afinal de contas você está salvando uma empresa eventualmente de uma circunstância ruim. Então, ou seja, é uma questão também, digamos, moral sua como profissional de tentar levar amor também para aquele tipo de operação que você fez e depois, ao final, na apresentação, eu sempre digo, tem que passar muita credibilidade, amor pelo que aqui você está fazendo, porque veja, você está cuidando do sonho da empresa. Afinal de contas, ninguém abre uma empresa só para ganhar dinheiro, isso é uma parte, mas seguramente quem abre uma empresa tem um desejo, talvez, de tentar buscar uma forma de ajudar outras pessoas. Então você pegou o sonho da pessoa, está cuidando do sonho dela. Então ela quer cuidado em relação àquilo. Não simplesmente, olha, fiz aqui, boa sorte, toma um relatório, manda por e-mail e não tem nenhum contato com o cliente para explicar como que você fez. E justificando os motivos. Então o carinho também eu acho que é muito importante você demonstrar nessas exibições finais. Exatamente. A gente não pode esquecer da coisa mais importante, que tributaristas que trabalham com pessoa jurídica é composto por pessoas físicas, né? Toda pessoa jurídica é composta por pessoas físicas. E a gente está trabalhando com relacionamento, com emoções. Então, tem que ter bem em mente esse equilíbrio, né? E já que a gente está falando sobre essa questão, até aquela hora que eu vou resgatar o que você falou, parece que você leu a minha mente. Eu ia falar exatamente sobre isso. Sobre uma questão que o pessoal reclama bastante, vê como uma grande dificuldade, mas que a gente pode trazer aqui da revisão fiscal como uma oportunidade. Pessoas que moram em cidades pequenas. Você comentou até no começo, na parte ali inicial, né? O que é revisão fiscal? Você comentou que isso, um cliente muito bom para isso é mercado. Qualquer lugar tem um mercado, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como funciona a prospecção, quais são os potenciais clientes, como que você geralmente consegue entrar em contato com esse pessoal, dá umas dicas aí. As principais oportunidades, né, em termos de revisão fiscal. Perfeito. Bom, em ordem prática, como foi suscitado aqui, qualquer tipo de negócio, seja pequeno, médio ou grande, existe oportunidades. Então, sempre foque com empresas que têm o maior número de produtos. Seguramente, quanto mais volume, mais problemas podem existir. Então, eu diria para você, para trazer um caso concreto, por exemplo, um supermercado, um mercadinho. O mercadinho, como já suscitado, ele tem lá 10, 15, 20 mil itens. Isso é um volume já significativo. Na medida que você tem essa possibilidade de chegar, então, a esta empresa, seguinte, como que você consegue? Por meio de uma procuração eletrônica, é possível você conseguir resgatar as informações que já foram transmitidas para o fisco e a partir dali você faz o que nós chamamos de diagnóstico. Então, qual vai ser ali a estratégia? Dizendo, olha, eu só preciso de uma procuração eletrônica para eu revisitar os cálculos. Nesse primeiro momento, eu vou verificar 3 meses. Não precisa me pagar nada sobre isso. Eu só quero saber como que a empresa está se comportando. A partir dali, quando você tem 3 meses de análise, você já vai sentir como que a empresa se comporta. Nessa medida, então, se você identificar que há irregularidades que foram praticadas nesses cálculos, então automaticamente você parte para um contrato, dizendo, olha, eu identifiquei em 3 meses e eu chequei uma conclusão de ter isso aqui de valores que chamamos de crédito. Você me permitiria eu revisitar os últimos 5 anos? E aí a pessoa vai dizer, mas é de graça? Não, agora não é mais de graça. Eu fiz de graça até 3 meses, revisitei
E se você quiser que eu continue, vamos fazer assim, o famoso ganha-ganha. Ao final desse trabalho, você vai me pagar um percentual. Então, se eu conseguir te trazer uma economia, hipoteticamente, de 2 milhões, você pode me pagar um percentual. Esse percentual, ele é muito relativo. Tem empresas que praticam 30%, tem empresas que praticam 15%, outras 10%. Vai depender muito da negociata em relação a essa dinâmica. Mas o mercado trabalha em torno desses percentuais. Então, O você tamanho da consegue empresa fazer... também, né? Influencia Oi? bastante. O tamanho da empresa também. Vai depender do tamanho da empresa. Então, vamos imaginar que, porventura, você vai conseguir pegar uma revisão da Coca-Cola. Então, a chance de você conseguir pegar, talvez, uma revisão positiva, então, eu sempre digo, tudo bem para mim pegar 5% de 25 bilhões. Tudo bem. Ou até 1% disso. Então, depende do montante... Você estava bem feliz, né, Kleber? Estava tudo certo. Então, se em 3 meses você checou que tem um potencial enorme e é um cliente que vai gerar, digamos, uma bandeira positiva e, digamos, uma credencial para você conseguir outros clientes, tudo bem você ter um percentual mais baixo do que o mercado, eventualmente. Mas você sabe que vai ter um crédito bem substancial. Então, se você pega uma empresa que tem poucos créditos, então aumenta um pouco mais o percentual de ganho que você tem. Então, vai depender nessa estratégia que a Letícia menciona. O empresário, barra advogado, barra tributarista, ele também tem que ser estratégico em relação à formação de preço, para que aquele trabalho seja rentável. Então, o ponto de partida seguramente primeiro faça uma revisão inicial, pega 3 meses de arquivos, verifica como é que está sendo feita essa tributação desses tributos e chega à conclusão de que, de fato, existe. Então, se isso é o modo operandi que vai ser definido nos demais anos, então seguramente você tem grandes oportunidades. E soa muito bem, porque o empresário ele vai... Pois não? Pode terminar, depois eu só quero complementar. Sim, e eu concluo dizendo o seguinte, então, quando você diz que você só vai ganhar a partir do momento que ele também ganha, é um discurso que realmente os empresários vêm tendo um entendimento muito tranquilo. E é como o mercado pratica também, de forma geral. Uma coisa que é importante, que a gente vai... É muito legal a gente pensar em uma Coca-Cola, mas a gente sabe que é assim, na proporção e na estatística, a gente sabe que é muito mais fácil você pegar o mercadinho da esquina. Ok. Né? Então, vamos pensar. O que vocês têm que levar em consideração na hora de precificar é, de fato, fazer essa análise preliminar, que a gente chama de diagnóstico prévio, verificar se tem uma potencialidade de créditos a recuperar, porque às vezes o crédito que tem potencial é muito pequeno. E às vezes nem vale a pena rodar o trabalho. Porque por mais que você vai cobrar lá 30%, 40% de honorários, que em alguns casos é possível cobrar para as empresas do Simples Nacional, mas mesmo assim o teu honorário vai ser de R$1.000, vamos pensar. Aí não compensa fazer o trabalho, porque é trabalho. Então, levar sempre em consideração o nosso valor hora de trabalho e pensar que uma recuperação, por mais que ela uma revisão com o intuito de recuperação, ela não vai identificar tantos créditos, ela mesmo assim vai consumir horas de trabalho. Então, esse também é um outro contraponto para levar em consideração. Tá? Então, é muito bom se a gente trabalha no âmbito dos milhões, dos bilhões, que a gente consegue reduzir o percentual de honorários, mas em contrapartida pode ser que mesmo a gente trabalhando num percentual alto de honorários, não vale a pena fazer o trabalho. Exatamente. Essa questão da precificação é muito importante. Olha aqui, estamos soltando ouro. Ouro não, né? Diamantes aqui para vocês, porque, como a gente falou lá no começo, é algo que a faculdade, que às vezes até uma pós-graduação não entrega, né? A questão na prática é de como saber precificar o meu trabalho. Então, acho que é umas dicas legais para a gente colocar aqui para o pessoal. Saber precificar o quanto que você gasta, mesmo no começo, né? Que nem a gente falou, né, Kleber? Vai ter equipe de operações, talvez uma parceria ali, a gente vai começando. Então, estou em casa. Quanto que eu gasto de energia? Quanto que eu estou trabalhando? Eu trabalho 8 horas por dia. Não, eu estou trabalhando 7. Precificar todas essas questões para saber, a gente chama ela de batana aqui, mas saber o seu mínimo. Eu posso negociar até isso aqui. Esse daqui é até onde eu vou conseguir entrar numa negociação. Saber bem, antes de abordar o cliente, antes de começar essa prospecção, saber bem o seu máximo e o seu mínimo que você pode trabalhar é muito importante, né? Para
a gente não fica frustrado. Às vezes a gente está, poxa, eu vou me dedicar, estou no começo da área tributária, fiz aqui um trabalho, poxa, não rendeu nem para pagar minhas despesas do mês. A gente desanima, né? Então é uma coisa importante também. É verdade. O Lele Kleber, tem algumas perguntas no YouTube, aqui no Instagram não vi o pessoal perguntando, mas no YouTube tem perguntas. Uma pergunta que eu achei bem interessante para a gente abordar um pouquinho agora, Kleber, é a pergunta do... Deixa eu ver quem que foi que mandou aqui. Do César. Ele está perguntando se dá para juntar forma administrativa e judicial em conjunto. Acho que é legal a gente falar sobre isso também, né? Porque é algo que a revisão fiscal vai identificar oportunidades de atuação, tanto na esfera administrativa como na judicial. Seguramente, porque na medida que você vai estressar, e pode acontecer, se você pegar uma empresa média que tem uma equipe que começa a entregar um trabalho que você vai checar com as revisões, que quase não há um valor material para revisões. E a partir dali você fala, bom, peraí, então existe uma tese que nós podemos discutir judicialmente que eles de forma, que nós chamamos legalista, está apurando de forma até que adequada os seus tributos. Então nós partimos para uma outra circunstância. E a partir do momento que você teve acesso a essas escriturações, você é a pessoa mais preparada para entender se há ou não uma oportunidade. Até porque quando você vai até uma empresa, como a Letícia tinha mencionado, você vem estudando, você vem se preparando, então você sabe que para aquela empresa existe uma tese que poderia ser praticada, que neste momento você está mais focado em fazer revisão, mas sabendo que caso você não encontre, ou até encontre uma revisão interessante, você já tem um outro produto a ser vendido. Então, digamos que você consegue trabalhar muito bem, porque você sabe que aquele tipo de atividade ele está sendo alvo de algum benefício que naquele momento não está sendo colocado. Exemplo prático, que agora talvez um pouco menos, mas a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Isso em dado momento, as empresas tinham que ingressar com uma medida judicial, e poucas empresas fizeram isto. Então, na medida que você identificava que a empresa não estava fazendo esse tipo de procedimento, no meio de uma revisão, você ia sugerir que a empresa assim o fizesse. Então, dá para trabalhar bem com essas duas frentes tranquilamente. Isso é bem comum aqui no escritório. A gente começa a fazer a revisão e a gente já vai categorizando, né? O trabalho que a gente consegue fazer de forma administrativa e o trabalho que a gente sugere para o cliente fazer de forma judicial. Então é bacana, eu falo que uma coisa acaba atraindo a outra, né? A revisão ela é um ponto de partida para a identificação de oportunidades. É bem interessante levar em consideração. Então, César, acho que é o César que perguntou, dá para trabalhar em conjunto, pensando, César, que dentro da categoria de profissionais, eu falo porque eu lido com equipe, né? Eu sempre geri muitas equipes. A pessoa que vai trabalhar no contencioso judicial, ela tem uma característica muito diferente, são pessoas com perfis, com habilidades diferentes das pessoas que vão trabalhar na linha de frente da revisão e da recuperação administrativa. Você pode trabalhar nas duas coisas? Pode trabalhar, tá? Só que você não ganha escala ao longo da sua carreira. E a gente trabalha sempre, né, pensando em ampliar. Então, a hora que você conseguir separar, você vai ver que dentro do seu time você vai pegar pessoas que são mais analíticas, pessoas que gostam de planilhar e pessoas que são mais pesquisadoras, que gostam de escrever, que são boas na parte da oratória, se precisar fazer uma sustentação oral. Então, são perfis diferentes. Sem considerar que a parte judicial é prerrogativa do advogado. Então, necessariamente, você vai precisar ser advogado, tá? Para atuar na esfera judicial. Na esfera administrativa, não. Né? Então, aí não tem essa prerrogativa de uma formação prévia. Né? Não tem um pré-requisito nesse sentido. É importante essa questão para quem já está um pouco mais avançado também, né? Querendo ou não, nós temos o pessoal que está assistindo aqui que já está nessa época de formar equipe, então é legal a gente ter em mente uma questão muito importante isso também. Com certeza. Nem formou tanta equipe, mas é bom trabalho pensar em parcerias. São perfis diferentes, sabe? Eu vejo ele lidando assim muito. É difícil você ver a pessoa que vai muito bem nas duas coisas. Sim. Tem? Pode ser que tenha. Tem. É difícil.
mas é mais difícil, porque são trabalhos de dia a dia muito diferentes. Eu falo, você pede para a Letícia fazer análise, eu fazer análise de SPED, gente, para mim é torturante, eu não gosto. Agora pede para a Letícia bolar uma tese, pensar numa estratégia, escrever uma petição, fazer uma apresentação oral, pronto, tá dentro, sei lá, do meu DNA, eu gosto de fazer isso, pensa fazer um parecer, é outra coisa, brilha os olhos. Então eu acho que também é legal pensar porque o tributário é muito amplo, né, Kleber? E só uma coisa que a gente está falando hoje, que é a revisão fiscal, já dá margem para um mar de coisas, vamos pensar assim. Seguramente. Completo só de revisão fiscal, olha só. Nossa, a gente não falou nem meio por cento do que é revisão fiscal, porque Exatamente, são muitas questões aí. Muitas questões, envolve um conhecimento técnico muito grande, porque a gente está falando de revisão fiscal, mas envolve conhecimento para você fazer uma revisão completa no seu cliente, você precisa ter conhecimento de basicamente todos os tributos, né, Kleber? Basicamente. Essa é outra frente também que você tem que optar, que é o desafio. Tem o nós chamamos de tributos indiretos, são aqueles que têm uma relação direta com o preço da mercadoria, e tem os tributos diretos, que são voltados à parte, então, do lucro da empresa. Então, por exemplo, eu optei em ser especialista em tributos indiretos, que são eles, o ISS, o IPI, o PIS, o COFINS. Então, esses tributos, ICMS, perdão. E aí me dediquei exclusivamente a esses tributos. Conheço dos tributos diretos? Conheço. Mas, como a Letícia disse, meus olhos brilham a trabalhar com os tributos indiretos, porque são habilidades que você precisa ter que até ajudam você a entender dos tributos diretos. Verdade. Mas para os tributos diretos, né, você tem que ter habilidades contábeis muito bem sólidas para você conseguir entender algumas dinâmicas de cálculo. Então você tem essas outras questões que você tem que optar muitas vezes também. Ora, qual tributo você gostaria de se tornar um especialista? Todos? Vai conseguir, mas o desafio é também muito grande. Então você tem que ser estratégico até em relação a isso também. De novo, né, Kleber? Depende do que você desenha para a sua jornada. Eu digo assim, se você está na linha de frente ali, ou trabalhando em grandes empresas ou em grandes consultorias, necessariamente você vai ter que fazer uma segregação, você vai se especializar em alguma coisa. Se você vai gerir o seu negócio, você é dono do seu negócio, quanto mais uma visão geral, assim, você não vai ser um super especialista em nenhum tributo, mas você tem que ter uma visão geral para pensar em estratégia. Então, são habilidades diferentes. É importante dar uma pincelada em tudo, porque todos os tributos, tanto diretos como indiretos, geram oportunidades de revisão, geram oportunidade de recuperação tributária. E aí, de novo, se você começa a pensar em você como um empreendedor da área, que você vai montar um time ou você vai pensar em parcerias estratégicas, aí você vai pensar em pessoas com maiores habilidades para um tributo ou para outro tributo ou para uma característica em detrimento da outra, e ter times heterogêneos. Eu acho que dentro de uma linha de empreendedorismo tributário, já trazendo aqui um pouquinho mais do que é a minha jornada do dia a dia, é a melhor coisa. Então, você ter pessoas dentro do seu time que têm um pensamento mais analítico, outros que não têm um pensamento, têm um pensamento mais voltado à pesquisa, tem outros que gostam mais de um determinado tributo, né? Então, outros que gostam mais de categorizar, de planilhar, de procedimentalizar. Acho que isso, quanto mais a gente consegue ter perfis diferentes, mais a gente consegue fazer entrega para o cliente também, né? Inclusive. Com certeza, eu acho que é como fosse um time de futebol, existe cada um a sua posição correta, porque às vezes você gostaria de ser um atacante, mas você não sabe cabecear e tampouco chutar. Então me parece que talvez não seria a posição mais adequada para você. Então se você de repente se vê como um grande zagueiro, você vai ser um excelente zagueiro. Talvez você não vai ser o atacante, você até pode entender como funciona, mas você precisa cabecear. Então você está disposto a aprender a cabecear? Não, não estou tanto assim. Então vai depender muito de até quando você está a fim de se expor. Mas o fato é verdade. Quando você se coloca que você tem que ser o gestor, tem que conhecer pelo menos como que funciona para na reunião você conseguir dialogar com as pessoas. Como foi colocado pela Letícia. Às vezes fazer a apuração em si
para aquele tributo especificamente que você talvez não tenha o dia a dia, tudo bem, mas conhecer como ele funciona para, no bate-papo, você conseguir demonstrar oportunidades e mais, estar preparado para demonstrar um trabalho, sustentar um trabalho que a equipe acabou fazendo. Então, eu acho que isso é muito razoável também. Sim, exatamente. Isso até lá dentro do Formação Tributarista do Futuro, é algo que como a gente está formando o profissional, eu tenho que fazer uma pincelada de tudo, né? Então, a gente tem que fazer um overview de tudo ali, passar pelos tributos, né? As principais características, para a pessoa até saber como que ela vai querer, a partir dali, seguir a carreira dela. Né? Então, se a pessoa, a partir dali, ela, poxa, eu quero ser uma pessoa que vai estar ali na linha de frente, na operacionalização da revisão fiscal. Já sei onde que eu vou buscar mais conhecimento. Né? Então, eu quero ali. Então, essa é a ideia, né? Pensar em todas as oportunidades que existem, questão de carreira do tributarista de inteligência de negócios. E eu até estava pensando esses dias, daria para fazer uma faculdade. Se a gente quiser fazer uma faculdade só para formar o tributarista, tem conteúdo. Com certeza. Por que não? Algum dia isso não vai acontecer, porque o fato é, qualquer profissão não treina a pessoa a ser um gestor. Basicamente, a pessoa se vê ali aprendendo no dia a dia. Essa é a verdade. O advogado, o médico, o contador, todas essas figuras, a exemplo, é difícil o cara conseguir desenvolver isso, porque na faculdade ele aprende o técnico. E aí, quando ele vê ali na prática, ele vai entendendo como funciona e vai complementando as suas habilidades, trazendo pessoas ou ele mesmo buscando conhecimento. Conseguindo aplicar o teórico que ele aprendeu, né? Eu acho que é uma questão muito importante que a gente trouxe aqui. E não é muito falado, até porque nem faz tanto parte da área tributária, mas é o autoconhecimento, pessoal. Às vezes, a gente está tão preocupado em... É importante, sim, você ir buscar conhecimento, buscar cursos para se aperfeiçoar, talvez faculdade, pós-graduação, independente de onde esteja essa jornada aí. Mas, às vezes, falta sentar, tomar um cafezinho e pensar o que eu quero fazer da minha vida. Exatamente. Acabei de sair de uma faculdade, ou estou querendo iniciar em alguma área, mas quais são as oportunidades? Eu quero ser será que eu quero empreender na área tributária? Não, eu quero atuar. Eu estou hoje no CLT, eu quero ajudar a minha empresa ou eu quero sair desse CLT e me formar como empreendedor? Então, às vezes, falta isso, que a gente não tira um tempo para pensar, mas é a parte mais importante no final das contas. Né? Com certeza. Até é por onde eu começo dentro do curso, né? Eu começo apresentando todas as oportunidades de carreira. O que você quer ser? Para a pessoa já sair dali, o que você quer ser? Eu quero trabalhar dentro de empresa, no departamento fiscal, eu quero trabalhar advogada no escritório de advocacia, como associado na área tributária, eu quero trabalhar de forma autônoma, ter os meus parceiros estratégicos e só pegar uns trabalhos para fazer. Não, eu quero ter o meu negócio. Eu quero galgar espaço dentro de uma grande empresa para chegar até a área executiva, diretoria, né? Então, o pessoal que é só no perfil comercial também, né? Que não quer se aprofundar muito na técnica. Isso tudo vai contar quando a gente for escolher os parceiros, né? Quando começar a sair ali da equipe. É importante. Mas, gente, olha, eu acho que a gente poderia ficar assim só desse tema, né? Para falar, discorrer horas, né, Kleber? Então, poderia discorrer seguramente. Horas. Para passar um cafezinho e cortar um bolo. Daria, seguramente. Mas, assim, com certeza terão outras oportunidades. O Kleber tem muito conteúdo para agregar. Né? Kleber, para o pessoal que está nos ouvindo aqui e quer buscar mais do teu conhecimento, quer beber mais da sua fonte, como que eles podem fazer? Quero ver a sua elegância no dia a dia. Pois olha, se você que está aqui me vendo só... se você se despertou a sua curiosidade, querer saber como que eu me visto, etc e tal, pode me seguir agora no Instagram, lá vai ter muitas fotos para você poder também observar isso. Espero que não te decepcione, porque a régua foi levada às alturas, mas não foi eu que disse isso, foram as garotas. Então, já fica o meu registro de pedido de desculpa se eu não, talvez, tiver a altura a qual você está ali buscando. Mas, enfim, espero que... as expectativas foram geradas. Então, no Instagram... Bom comercial aqui, hein?
Eu agradeço, tal, né? Então, fique à vontade para me seguir nas mídias sociais, em particular no Instagram. Eu diariamente venho publicando conteúdo, seja por meio de vídeo, nos stories e também escrito. E também temos a NET Fiscal, que é uma escola dedicada já sim para profissionais que já são atuantes na área fiscal especificamente, que é uma parte da contabilidade que volta-se a forma e condições de apurar tributo e também declará-lo por meio de declarações acessórias. Essa área fiscal ela tem essa incumbência. Então, a NET Fiscal é uma escola de continuidade de profissionais que estão já atuando e precisam ali entender mais sobre assuntos. Como muito bem colocado pela Letícia, são milhares de normas que são ali definidas. Em particular, por exemplo, o ICMS temos 27 unidades federativas e cada uma tem a liberdade de estabelecer alguns critérios de recolhimento deste tributo, que é o ICMS, ao passo de que um outro estado não segue. Então, conhecer desses meandros que nós temos da área jurídica / tributária é muito importante. Então, nós da NET Fiscal temos, então, esse compromisso e ainda assim tenho aí minha agenda como professor universitário. É curioso que hoje mesmo vou dar aula à noite pela Universidade BSSP. São 3 dias de encontro que eu tenho com os alunos. Hoje a matéria vai ser sobre compliance das FDs dos tributos indiretos. Então, essa é a minha jornada. E além disso, também temos aí um viés também de consultoria. Então, nós também atuamos também com revisões fiscais, até porque para nós ensinarmos o que nós falamos, precisamos fazer na prática. Então, com isso, a gente vai aprendendo novas técnicas e na medida que a gente aprende, a gente repassa também. Olha só, aí É isso aí. podem Acho que ser alunos também. compartilhar o conhecimento, né? Acho que isso nos torna maiores como seres Seguramente. humanos. Esqueci. Ainda escrevo alguns livros também. Olha só. E Kleber, até falando do livro, já estava esquecendo, saiu recém, né? Tá no forno. Acabou de sair do forno Exato. um livro da editora BSSP sobre práticas fiscais aí né? E eu tive a honra e o prazer de também ser convidada pelo professor Kleber para compartilhar um pouco ali sobre meu conhecimento em termos de governança tributária, que é algo fundamental para quem está ali lidando dentro das empresas. E vamos fazer também o nosso momento jabá do livro, né, Kleber? Pessoal, aí é sempre conhecimento contínuo, né? Importante também a gente trazer aqui. Com certeza, foi uma obra que eu tive a oportunidade de ser o coordenador. Eu selecionei talvez 18 autores diferentes e cada um com habilidades também para complementar esse livro. Entre eles, a doutora Letícia está no mesmo. Então, nós temos essa possibilidade. Depois a Letícia, acho que já fez algumas publicações, mas se vocês precisarem também farei, demonstrando aonde você pode adquirir. A gente deixa na descrição do vídeo, do YouTube, aqui do episódio. Perfeito. Deixamos também quando sair lá no Spotify, a gente deixa o link também para quem quiser adquirir o livro. Então, fechado. Tá fechado. Então, já tá feito aí. Então, quem quiser ler o livro dessa conexão que foi gerada aí no virtual, está disponível ali. Muito bom. Gente, lembrando que esse episódio vai quinta-feira que vem pro ar, né? Então, sempre bom acompanhar quem nos acompanha ao vivo, sempre muito bem-vindo, toda sexta-feira às 13 horas. Semana que vem teremos nosso querido Douglas também, Campanini aqui, abordando alguma outra temática relacionada a esse universo da consultoria tributária, mas a gente divulga para vocês ali na quinta-feira, na sexta de manhã, vocês já vão saber o tema, mas estejam aqui com a gente, ao vivo é sempre bom que a gente vê as perguntas, mas para quem não consegue estar ao vivo, sempre na quinta-feira, lá no Spotify, um novo episódio fresquinho para vocês. Quem não assina o podcast, por favor, assine, né? Exatamente. E quem não tem o podcast, temos também uma playlist no YouTube. Aí vocês vão poder ver os nossos rostinhos. É verdade, tem áudio e vídeo. Kleber, obrigada mesmo. Foi muito bom estar aqui com você. Kleber, foi um ótimo episódio. Acredito que vai ser extremamente proveitoso aí para o pessoal. E vamos continuar aí com as conexões. Seguramente. Muito obrigado, meninas. Foi um prazer estar com vocês durante essa pequena jornada. Não, foi ótimo. E ó,
Mais pra frente a gente chama de novo, tá? Você tem muito conteúdo bom para compartilhar, certamente vai figurar aqui mais em algum outro episódio no futuro aqui do podcast. Pessoal, excelente, para quem está nos acompanhando ao vivo, excelente sexta-feira, excelente fim de semana. Fiquem todos com Deus, aproveitem as famílias de vocês e nos vemos aí na semana que vem, quarta-feira, sempre nossa live mentoria, sexta-feira. Segunda-feira, Lê. Ela vai estrear não, né? Porque foi semana passada. Mas vai fazer aula de atualidade. Segunda-feira temos aí no YouTube novamente uma aula. É verdade, semana que vem ainda é minha aula de atualidades lá na comunidade tributarista do futuro. Então, 19 horas, estarei firme e forte dando aula para vocês também, tá bom? Kleber, Tchau. Beleza, beijo, Kleber, beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.